Oi pessoal, sejam bem-vindos ao quarto e último vídeo do nosso projeto Inovatec. Agora teremos um momento com o ex-membro da equipe Ex Machine, Antônio Miguel. Bom, eu sou o Antônio, como ela acabou de discorrer brevemente, já participei da Ex Machine, né? Eu fui da FTC durante 4 temporadas, Castone, Ultimate Go, Freight Friends e a Powerplay também, tá? Atualmente sou mentor da equipe. E hoje eu vou estar falando aqui sobre visão computacional, né? E principalmente a importância dela dentro da First Tech Challenge. Eu gosto muito de definir visão computacional como a ciência que transforma imagens em dados compreensíveis por computadores. Porque a gente tem ciência, né, de que na robótica, quanto mais sensores valiosos, melhor para a nossa solução, certo? Porque aí a gente consegue ter um melhor entendimento do contexto e assim consegue performar de uma forma muito proveitosa as missões, tá? E se a gente for parar para fazer uma breve análise, né, a gente vê que a empresa Zeiss, ela é uma líder de soluções ópticas internacional, ela diz que 80% da nossa percepção é derivada apenas de um sentido, que é o sentido da visão. Ou seja, só por aí a gente consegue ter essa noção do quanto que é importante a visão para a gente. E se é importante para a gente, será que também não é importante para o computador, né? Ou para o nosso caso aqui, o robô? Bom, de fato é importante sim, tá? Não é à toa que a First também busca sempre incentivar as equipes a usarem recursos computacionais. Por exemplo, até umas temporadas atrás, ela tinha uma forte parceria com a Vuforia, acho que essa parceria acabou, mas atualmente ainda tem classes pré-prontas usando o TensorFlow, tá? E praticamente toda a temporada, essa inclusive não teve, mas praticamente todas que participei, havia prêmios na arena, tá? Havia pontuações extras para equipes que pudessem se beneficiar do uso da visão computacional também, tá? Vamos lá. Bom, muitas equipes utilizam, tanto no Brasil quanto internacionalmente também, a visão computacional para poder detectar objetos na arena, tá? E aí eles conseguem detectar cores através de máscaras, conseguem detectar a posição X, a posição Y, o tamanho do objeto, e tudo isso é muito bacana mesmo, tá bom? Lá quando eu comecei, por volta de 2019, 2020, não era tão difundido assim o uso da biblioteca Easy OpenCV, né, que é basicamente uma adaptação da biblioteca OpenCV em C para o FTC em Java. Tá? Na minha época, a gente utilizava muito TensorFlow e o Vuforia. Hoje em dia, é quase que prática, é quase que muito homogêneo a utilização do OpenCV ao redor de todas as equipes do mundo, tá bom? Como vocês podem ver na imagem, aqui a gente tem uma imagem capturada pela câmera de dois cones, um azul e um vermelho, e a partir disso a gente consegue extrair, por exemplo, apenas o cone azul, que no caso seria o cone da aliança, né? Através de uma máscara, feita através da biblioteca Easy OpenCV, e aqui a gente tem a detecção do contorno dele, tá? Com isso a gente consegue saber a área do contorno, a posição X e a posição Y. Mas tem uma coisa muito importante que a gente não consegue saber a partir disso, que é a posição Z ou a profundidade do objeto. E por que isso é relevante? Vamos assumir, por exemplo, um exemplo na temporada atual, onde há muitos samples dentro do submersível e vamos dizer que o teu robô deve coletar este sample automaticamente. Por ele não saber a posição Z, ele não vai saber até que momento ele deve levar o intake para frente ou para trás até o sample, né? Ele vai saber apenas se alinhar no eixo X e no eixo Y. E aí surge essa deficiência, surge esse problema de, poxa, como que a gente pode conseguir detectar a profundidade do sample? Bom, aí a gente vai entrar no campo que é deixar de usar a visão computacional 2D para passar a usar a visão computacional em 3D. Como vocês podem ver aqui na imagem, no quadrado da esquerda, a visão computacional 2D apenas desenha um quadrado aonde o carro foi localizado. Porém, novamente, isso não traz para a gente a percepção da profundidade. Já se a gente for parar para ver aqui na visão 3D, não está tão claro na imagem, tá? Mas não é mais um quadrado, é um paralelepípedo, ou seja, uma figura de 3 dimensões, onde a gente tem noção da profundidade do carro, tá bom? Essa imagem aqui de baixo, esse depth map, é basicamente um mapa de calor, digamos assim, da profundidade da imagem. Então, o que está mais clarinho aqui está mais perto, o que está mais escuro está mais longe, tá? Vamos lá. Como que é possível da gente utilizar a visão estereoscópica, né? Ou melhor, o que é uma visão estereoscópica? Eu tenho um breve exercício para vocês fazerem aí. Dá para ser feito agora, tá? Se vocês pegarem um dedo e outro dedo de vocês e juntarem com os dois olhos abertos, vocês vão ver que os dois dedos estão encostando um no outro. Se você pegar um dedo e colocar um pouco mais para trás e juntar, vocês vão ver que eles não estão encostando um no outro e nem vai encostar.
Porém, se vocês fecharem o olho, vocês não conseguem saber se o dedo encostou ou não, exceto pelo toque, evidentemente. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque a percepção da profundidade no corpo humano é derivada a partir de visão estereoscópica, ou seja, é preciso de duas visões. Uma visão com um ângulo um pouco diferente da outra, para que seja possível realizar um cálculo e assim obter a profundidade. Então, se dentro da FTC a gente quer que o nosso robô tenha uma visão com profundidade, a gente pode usar o sistema estereoscópico, onde a gente basicamente aplicaria uma câmera e outra levemente distante uma da outra, porém paralelas e alinhadas horizontalmente. Com isso, a gente estaríamos totalmente passíveis de poder detectar a profundidade de qualquer coisa que esteja dentro da arena, o que é muito interessante, porque possibilita uma automação imensa de inúmeras tarefas que podem ser automatizadas. Bom, um outro ponto também que eu gosto sempre de pensar é tentarmos pensar um pouco fora da caixa. Muitas equipes de FTC usam a visão computacional para poder detectar objetos. Mas e se ao invés de detectar objetos, a gente possa detectar a nós mesmos no caso do robô? Isso é muito interessante. Por exemplo, aqui vocês estão vendo basicamente gráficos de dois controladores PID, né? Bom, com esses controladores PID, qual que é o objetivo? O objetivo é tornar a locomoção do robô o mais precisa possível. Porém, a gente sabe que essa precisão 100%, né, essa precisão perfeita, só existe no campo teórico. Sempre há alguns errinhos que podem ir se acumulando ao longo do tempo. Então, como que a gente consegue resolver isso? Bom, isso é muito simples. Se a gente for parar para analisar a arena, não é à toa que a First espalha Apple Tags, né, que são basicamente esses QR Codes, vamos colocar assim, espalhados na arena, tá? Agora, imagine um robô de vocês lendo esses QR Codes e sabendo exatamente onde ele está na arena. Isso ajudaria bruscamente a aperfeiçoar a precisão do robô dentro da arena quando se trata de reconhecimento de onde o robô está. Porque, poxa, vamos supor, por exemplo, no autônomo, vamos supor que a gente queira ciclar demasiadas vezes, umas 4 vezes do Submersible para colocar as samples lá na cesta de basquete. Querendo ou não, o robô vai ter um pouco de drift, ele vai sair um pouco da trajetória esperada. Então, como é que a gente faz com que o robô perceba que ele saiu dessa trajetória? Muito simples, lendo os QR Codes, tá? Lendo essas Apple Tags, que é o nome correto, e a partir daí a gente consegue se relocalizar na arena. Se a gente for parar para fazer uma análise, a gente vê que tanto internacionalmente quanto recentemente nacionalmente também, o uso do Roadrunner se espalhou muito, principalmente aqui no Brasil. Muitas equipes hoje usam o Roadrunner para poder lidar com a geração de trajetórias e percorrer essas trajetórias do robô dentro da arena, tá? E aí, a própria equipe que criou o Roadrunner, né, apesar de ser um código aberto, eles implementaram um plugin, que é basicamente o Apple Tag Relocalization, onde você consegue implementar a questão da relocalização com Apple Tags junto ao Roadrunner, né, incrementando assim bastante a precisão que o robô de vocês tem dentro da arena. Tá bom? Vamos lá. E um outro ponto também, que eu sempre gosto de pensar, e eu recomendo que todas as equipes pensem, é o seguinte. Aqui está o exemplo do CAD do nosso robô, tá? Para essa temporada agora, Into the Deep. E uma coisa que eu sempre paro para pensar é o seguinte. Eu não acho que é tão interessante, lembrando que é uma opinião minha, tá? Eu não acho que é tão interessante se a gente simplesmente plugasse uma câmera aqui e ficasse essa coisa um pouco solta, algo como se não fosse totalmente projetado para isso. Então é por isso que aqui a gente da Ex Machina está tentando, como posso falar, implementar um corpo só para poder integrar o CAD de uma forma muito mais robusta, muito mais elegante, muito mais sinérgica, entende? Deixando assim de ser algo meio que colocado para ser algo que de fato faz parte do robô e não um sistema à parte, como muitas vezes eu vejo que é tratado isso. Tá? Eu consigo me recordar agora que na temporada Freight Frenzy, foi a equipe Cavalo Vendado. Exato, a equipe Cavalo Vendado usava uma tecnologia chamada de Visual Slam, que basicamente a câmera que eles usavam, a Intel RealSense, permitia com que eles tivessem essa noção de profundidade dos objetos dentro da arena. E isso, inclusive outras coisas, né, mas eu vejo principalmente isso, agregou muito para que eles conseguissem conquistar o prêmio controle naquela temporada, porque de fato era algo muito inovador, tanto no mundo e aqui no Brasil, então, poxa, nem se fala, não é mesmo? Então, basicamente, esses são os pontos que eu venho trazer aqui sobre visão computacional para a First Tech Challenge. Você tem algumas perguntas? Certo.
Antônio, acho que você explicou muito bem e acho que são coisas que a gente como programador, a gente considera bastante, principalmente o utilizamento do Roadrunner, a gente busca ele, aprofundar ele, mesmo que seja, acaba às vezes sendo impossível de tanta mecânica que ele apresenta, mas essa questão das trajetórias e a requalização do robô na arena, principalmente somado com o odometria, um tipo de localização na arena, faz com que a gente tenha uma localização melhor e melhor forma de dizer onde o robô está e consertar essa trajetória dele, né? Ser o mais preciso possível. Eu considero que isso acabou sendo uma apresentação muito boa e eu acho que até para equipes que estão começando agora seria uma apresentação que ia ajudar muito, ia dar um norte, assim, para quem não conhece a robótica principalmente, ia dar um norte de como funcionaria essa automação em FTC, né? Sim, E sim. uma pergunta que eu penso muito é porque, tipo, eu nunca cheguei muito a me aprofundar no TensorFlow e nessa temporada ele acabou sendo meio que desligado, não está sendo muito usado. Aí só por curiosidade mesmo, eu queria perguntar como vocês o utilizavam, porque, sendo sincero, eu gosto de usar Easy OpenCV e até experimentar coisas novas com a câmera, mas um TensorFlowzinho dá uma saudade às vezes. Sim, muita boa pergunta. Cara, para ser bem sincero, depois que eu conheci o OpenCV, eu abandonei o TensorFlow, tá? Fiquei só no OpenCV por conta da praticidade, da velocidade, da performance que ele apresenta em relação ao TensorFlow. Mas eu usei o TensorFlow, por exemplo, na temporada Ultimate Go, que a gente tinha que basicamente reconhecer, classificar em quatro estados diferentes um certo objeto que tinha na arena, né? Que era o conjunto de argolas. E daí a gente usava um site, né? O Teachable Machine, para poder treinar o modelo. E o TensorFlow atende muito bem a tarefa, tá? Só que por conta dele ser um algoritmo de machine learning, eu acho ele levemente pesado para algumas coisas e por isso eu acho que o OpenCV se encaixa melhor, justamente por conta da performance, entende? Então, eu acho que de fato o OpenCV é um grande diferencial e não é à toa que a comunidade ao redor do mundo está cada vez mais deixando de usar o TensorFlow, digamos assim. Sim, com certeza. Como perceber, você pode ter como é que eu posso dizer, você utiliza menos memória do próprio Control Hub, faz com que seja bem rápido. Eu acho que o único déficit seria que o OpenCV teria por ter processando a imagem na hora ali, né? Mas com muito teste, prática, eu acho que você aperfeiçoar as mecânicas acaba sendo mais fácil. Então, acho que quem Com aperfeiçoa certeza, o cara. OpenCV ultimamente faz Com um certeza. diferencial. Com certeza. Você quer ver um ponto aí que você mencionou? Eu percebi isso na temporada Freight Frenzy, daí eu decidi realizar alguns testes. Ao conceito de JNI, né, que é Java Native Interface, que através da JNI você consegue basicamente usar códigos em C, né, e chamar esses códigos em C através do Java. E daí o que eu fiz na Freight Frenzy? Eu basicamente construí toda essa parte de processamento computacional em C e chamei ele no meu código em Java. Eu percebi que ficou muito, muito, muito mais rápido mesmo. Tipo, eu fiz o cálculo na época, deu uma melhoria de 43% na performance de tanto de memória quanto de velocidade também de processamento. Então, isso é algo que eu gostei bastante. E eu acho que isso que você falou é bem real. Acaba que, pela praticidade do OpenCV, a gente não fica correndo muito pela lógica, e sim pelo ganho de performance. Tentar fazer um código que faça a mesma coisa com a melhor performance possível. Eu acho que Exato. acaba que ao longo do tempo a gente só vai otimizando ele para tentar fazer as coisas. E eu acho que uma das maiores dificuldades, às vezes, com o OpenCV, qualquer biblioteca de processamento de imagem, eu diria, eu acho que é mesclar isso com outras funções do robô, que a gente acaba tendo essa dificuldade. Mas eu acho que principalmente na questão, outra pergunta, na questão da API Tag, você, além de usar o World Runner, você já usou a biblioteca do Vision Pro, ou costumava usar ele mais ou menos, ou como que você usava essa biblioteca, ou se você não usava? Eu desconheço essa biblioteca, tá? Nunca usei, também nunca ouvi falar dela. Então, não tem muito a agregar nesse ponto. Basicamente é padrão da First, assim, para API Tag, digamos assim, sabe? Eu acho que Lembrei, você se lembrei, ligou. lembrei dela. Cara, eu nunca usei, nunca usei. Sendo bem sério, eu nunca usei. De visão computacional mesmo, só o TensorFlow e o IsoPCV. Isso daí eu nunca cheguei a entrar. Lá em 2019, cara, quando eu comecei no mundo da First, né? Querendo ou não, me esbarrei com ela, tentei dar uma utilizada nela, mas logo mais migrei para o Vufora e depois migrei para o TensorFlow. Então, nenhum ponto a acrescentar sobre ela. Eu dei alguns leve utilizados, alguns testes nela, e ela é bem útil
na questão da Apple Tag, para a Apple Tag ser padrões para famílias, ou não ser algo que é diferente. Então, ela já reconhece logo. Então, é algo que facilita o processo. Eu acho que vem naquele papo que a gente está falando da TensorFlow do OpenCV antes, que é porque ela é bem leve. Então, acaba que ela reconhece e acaba sendo bem rápido. A mescla dela com o OpenCV tem sido algo bem resultante, eu garanto. E TensorFlow até que cheguei a utilizar, mas TensorFlow é mais pesado. Aí acaba que não funcionava bastante. O TensorFlow era bem melhor na temporada passada, contanto que ele era mais utilizado, era mais... Até a própria First sugeria que você utilizava ele, tinha só um documento inteiro falando sobre isso, porque o Pixel é um objeto diferente, né? Mas esse processamento de imagem é uma parte muito interessante, principalmente para o autônomo. Acho que não tem... Sem ele, não tem muito que a gente possa fazer isso. Exato, exato, agrega bastante, cara. Cara, falando de trajetórias, eu penso muito sobre odometria, assim, que é algo que não é toda equipe brasileira que aplica, mas uma equipe assim que já tem, somente a gente que é do SESI, que a gente costuma, acaba tendo mais um financeiro mais consolidado, se a gente tiver um kit de odometria, um pod, uma coisa, acaba sendo mais fácil a utilização do que criar nosso próprio pod. Aí eu queria perguntar se vocês, né, que se machinista já tinham costume de usar esse sistema, vocês tentavam utilizar outro tipo de sensores para se localizar, e como vocês se habituam com isso, ou se vocês não utilizam, o que vocês fazem normalmente? Só por curiosidade. Tá. Deu uma cortada, cara, mas pelo que eu pude ouvir é basicamente sobre odometria, né? Isso. Como vocês lidam com ela, e se vocês não lidam, como vocês, sabe, Perfeito, tentam lidar. perfeito. É isso. A gente ficou usando os driving coders, né? Ou seja, robô sem odometria durante um bom tempo, tá? Mas quando os 3 pods de odometria chegaram, de fato foi um baita diferencial mesmo na precisão da equipe, tá? Porém, eu estou conduzindo alguns testes atualmente, nada conclusivo ainda, mas basicamente eu estou com uma teoria de que ao usar 3 pods de odometria, o robô tem uma performance X. Mas ao usar apenas 2 pods de odometria, com o IMU, o robô acaba performando melhor. Tá? Isso é algo que eu já vi equipes internacionais comentarem e que eu estou testando atualmente. E, de fato, faz muito sentido, porque o que eles alegam? Eles alegam que controlar o regime, ou seja, a inclinação do robô, em comparação com seu próprio eixo, pelas dead wheels, né, pelas rodas mortas, não tem uma performance tão boa quanto a usar isso pelo IMU. Então é algo que eu estou pensando atualmente, tá? Mas sobre a odometria como um todo mesmo, é muito bom, tá? Exceto pela questão de que quando a gente tentou incrementar mais a velocidade do robô, a gente drasticamente perdeu precisão, né? E daí que veio a ideia de usar a HyperTag para poder corrigir essa leve imprecisão ao correr do tempo, né? Porque de imprecisão aqui, imprecisão ali, vai acumulando em algo muito maior. Mas, de fato, traz um resultado extraordinário. E eu me arrisco a dizer, cara, que até mesmo para as equipes mais iniciantes que não têm condições de estar adquirindo a odometria agora, usar os driving coders, né? Ou seja, apenas encoders dos motores, junto com a HyperTag, também é muito bacana, muito bacana. Essa questão do MU que você falou, eu acho que poucas equipes pensam nela e reconsideram ela, mas eu acho ela uma afirmativa muito que é honesta e verdadeira. Eu posso falar isso por experiência pessoal, que não temos muito pods de odometria, contanto que a gente não está construindo nossos próprios pods, a gente tem toda essa parte de desenvolvimento, e utilizar o QMU traz mais resultado mesmo, e contanto que acaba sendo mais fácil de trabalhar, somente em angulação, em questão de radianos, e tem facilitado muito. Eu acho também que essa questão de, tanto de com os próprios encoders do motor somado com o MU, acaba que agrega bastante. Uma equipe mais novata mesmo acaba sendo melhor. E esse foi o vídeo, esperamos que tenham gostado. Nos vemos até o próximo. Tchau, tchau!